Oi, eu sou a Meg, bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Maria pousou a xícara de chá no pires com cuidado e observou seu apartamento com satisfação. A luz da manhã entrava pela sala espaçosa, refletindo nos móveis reluzentes que ela havia escolhido 5 anos antes. Aquele apartamento, que parecia um sonho inalcançável para uma jovem de 24 anos, no início de sua carreira como designer gráfica, era agora seu canto, resultado de muito esforço. Seu olhar parou em uma foto num quadro de madeira simples, do seu primeiro dia ali. Na imagem, ela estava no meio do ambiente vazio, com as chaves na mão e um sorriso incrivelmente feliz. Naquele tempo, não havia nada além das paredes nuas e sua mala. Será que João entende o quanto isso me custou? Maria pensou, enquanto se levantava do sofá para pegar mais chá na cozinha. Foram 3 anos economizando em tudo, deixando de ir a cafés com amigos para encontrá-los em seu quarto alugado. Trabalhava em projetos extras à noite e nos fins de semana, enquanto outros descansavam. Levava marmita de casa, em vez de almoçar com os colegas. Usou a herança, não muito grande, de sua avó para dar a entrada do financiamento. E agora, 5 anos depois, não só havia quitado mais da metade do empréstimo, mas também havia transformado o apartamento em um verdadeiro lar. Maria pensou em cada detalhe da decoração, desde a localização das tomadas até o tom do piso de madeira. Ela se lembrava de como montou os móveis com a ajuda das amigas para economizar e de como garimpou acessórios vintage em feiras e brechós para dar ao espaço uma personalidade única. Num canto da sala ficava sua escrivaninha de trabalho, onde nasciam os projetos que a ajudaram a se firmar em um estúdio de design e que geravam uma renda extra com trabalhos freelancer. Maria sorriu ao se lembrar da primeira vez que João entrou em seu apartamento. Foi há quase 1 ano, 6 meses depois de se conhecerem no aniversário de um amigo em comum. Ele inspecionou os cômodos por um tempo, observando cada detalhe. Você criou um lar de verdade. Dá para ver que há uma parte de você em cada canto, ele disse. Foi bom ouvir aquilo. João sabia dizer a coisa certa na hora certa, uma qualidade que a atraiu desde o primeiro encontro, sua capacidade de ouvir e falar o que era preciso. Com uma xícara de chá fresco na mão, ela voltou à sala e notou sua agenda com uma lista de tarefas detalhada. Amanhã, ela se tornaria a esposa de João. A simples ideia a encheu de uma mistura de excitação, alegria e ansiedade, a mesma que provavelmente toda noiva sente na véspera de um dia tão importante. Eles se conheceram no aniversário de Paulo. Um amigo de faculdade de Maria João era amigo de Paulo da academia. Alto, com uma aparência agradável, ele não se destacava na multidão por nada especial, mas tinha uma espécie de solidez e confiabilidade que o tornavam cativante. Quando Maria falava do seu trabalho, ele ouvia com genuíno interesse e fazia perguntas inteligentes. Naquela noite, eles trocaram números de telefone e no dia seguinte, João a ligou para convidá-la para sair. Nos 2 anos de namoro, Maria conheceu João como um homem tranquilo e sensato. Ele era engenheiro em uma construtora e tinha uma renda estável, mas, ao contrário de Maria, não tinha casa própria. Ele alugava um apartamento de 1 quarto no subúrbio. Quando a relação se aprofundou, ele começou a passar mais tempo na casa dela. Em 1 ano, ele praticamente se mudou, embora mantivesse formalmente seu aluguel. O pedido de casamento não foi uma surpresa para Maria. Eles já tinham falado sobre o futuro juntos, então a questão era mais quando. E não se aconteceria. João o fez de forma perfeita, em um restaurante com vista para o rio, com um anel em um momento inesperado e palavras sinceras de amor. Maria disse sim sem hesitar. A dupla perfeita, um noivo atencioso com intenções sérias. O planejamento do casamento durou quase 6 meses. Eles escolheram o restaurante e o menu juntos, provaram o bolo, discutiram a lista de convidados e a programação. Maria desenhou os convites e conseguiu o fotógrafo através de contatos profissionais. Escolheu o vestido de noiva com a mãe e sua melhor amiga, Bárbara. Ela também cuidou de organizar o transporte dos convidados e reservar o quarto de hotel para a primeira noite de núpcias. Tudo correu bem, sem grandes desentendimentos.
Apenas às vezes Maria se pegava pensando que João parecia um pouco distante em relação a alguns detalhes que ela considerava importantes. Ela atribuiu isso à diferença de percepção entre homens e mulheres e à carga de trabalho dele. Os últimos dias antes do casamento foram uma verdadeira maratona. Havia que pegar o vestido na costureira, verificar se as alianças estavam prontas, ligar para o cerimonialista para confirmar a programação e o restaurante. A lista de tarefas parecia não ter fim. Embora Maria estivesse riscando os itens de sua agenda metodicamente, a sensação de que havia sempre algo urgente e importante a ser feito não a abandonava. João havia dito que passaria a noite no trabalho, mas Maria não se aprofundou nos detalhes. A mãe de João, Dona Glória, realmente tinha problemas de saúde e o chamava frequentemente para pedir ajuda, seja com remédios ou consertos em casa. João voltou tarde, quando Maria já estava se preparando para dormir. Ele estava estranhamente quieto e distraído. Respondia com monossílabos. Ao ser questionado sobre a mãe, ele murmurou que estava tudo bem e foi direto para o banho. Quando deitou ao seu lado, Maria sentiu uma tensão. Ele deitou muito reto, muito imóvel, como se estivesse com medo de se mover. Ela decidiu não o incomodar com perguntas. Amanhã tudo se esclarece. Nós dois precisamos descansar, ela pensou. Mas mesmo no café da manhã, João continuou agindo de forma estranha. Às vezes, ficava imóvel com a xícara de café na mão, olhando para um ponto fixo. Em outros momentos, começava a mover objetos na mesa sem motivo. Ao perguntar se estava tudo bem, ele sorriu de forma forçada e disse que apenas estava nervoso com o casamento. Agora, sentada com a agenda nas mãos, Maria se lembrou novamente do comportamento dele. Era completamente atípico para seu noivo, geralmente calmo e focado, e isso começava a preocupá-la. Ela fechou a agenda e bebeu um gole de chá. Nesse instante, João apareceu na porta da sala com uma expressão tão decidida que Maria se endireitou involuntariamente. "Precisamos conversar", ele disse com um tom sério e incomum. "Claro." Maria apontou para o lugar ao lado dela no sofá. "Sente-se. Você está estranho hoje. Aconteceu alguma coisa?" João ficou parado, batendo os dedos no batente da porta de forma nervosa. "Bem, veja." Ele hesitou e então, como se tivesse tomado uma decisão, soltou de uma vez. "Querida, na minha família há uma tradição, só os homens podem possuir bens. Então, você precisa transferir seu apartamento para o meu nome." Maria, que estava bebendo chá no momento, engasgou e começou a tossir. O líquido quente queimou sua garganta, mas o desconforto físico não era nada comparado ao choque do que acabara de ouvir. Ela colocou a xícara na mesa, ainda tossindo, e tentou processar as palavras. "O quê?" E nela conseguiu dizer finalmente: "João, você está brincando." Mas ao olhar para o rosto dele, Maria entendeu que não era uma piada. João estava de pé com os punhos cerrados, com uma expressão de determinação misturada com insegurança. Não estou brincando," ele disse finalmente. "Venha aqui." E ele se sentou na poltrona à frente dela, não no sofá ao seu lado como de costume. "É sério. Na minha família é assim. O homem é o chefe da família e toda a propriedade deve estar em seu nome." Maria o encarava, tentando entender se ele havia enlouquecido. Era tão absurdo, tão contrário a tudo o que ela sabia sobre João, que sua primeira reação foi a incredulidade. "João, em 2 anos de namoro, você nunca mencionou essa tradição." Maria fez aspas no ar com os dedos. "E de repente, um dia antes do casamento você me diz isso?" João parecia desconfortável. "Não queria te preocupar antes do tempo. Pensei que quando chegasse a hora você entenderia." "Entender o quê?" A voz de Maria começou a se elevar. "Que eu devo te dar o apartamento que conquistei com anos de esforço? João, você está em sã consciência?" "Não é simplesmente assim." Ele também começou a elevar a voz. "Nós nos casamos amanhã, seremos uma família. Que diferença faz em nome de quem o apartamento está?" "Se não faz diferença," Maria respondeu, sentindo a raiva crescer dentro dela. "Por que você não transfere algo de sua propriedade para mim?" "Ah, você não tem nada." Foi um golpe baixo. Maria se arrependeu de suas palavras assim que saíram de sua boca. O rosto de João escureceu. "Exato, não tenho nada."
E agora você vai me jogar isso na cara? Pensei que estávamos acima das coisas materiais. Eu não sou uma pedinte. Não estou te jogando nada na cara. Maria tentou suavizar o tom. Só estou tentando entender a lógica. Você nunca mencionou tal tradição. Nunca discutimos que depois do casamento eu deveria abrir mão da propriedade do meu apartamento. É uma decisão séria, João. E não pode ser tomada assim, em cima da hora. João suspirou, como se estivesse explicando algo simples para uma criança que não entende. Maria, é só uma formalidade. Para você não vai mudar nada. Vamos viver aqui juntos. Tudo continuará igual, só que os documentos estarão em meu nome, como chefe da família. Maria não podia acreditar no que ouvia. Formalidade? João, estamos falando de um imóvel avaliado em vários milhões. Não é uma formalidade, é um ato legal sério, com consequências de longo prazo. Ela o encarou, tentando entender o que estava acontecendo. Antes, João nunca havia demonstrado ideias tão arcaicas. Ele sempre pareceu um homem moderno, que respeitava sua independência e conquistas profissionais. É por causa da sua mãe, não é? Maria sugeriu. Ela te manipulou. Pela forma como o rosto de João se moveu, ela entendeu que havia acertado. O que minha mãe tem a ver com isso? Ele replicou sem muita convicção. Isso é assunto nosso. Então vamos ligar para ela agora mesmo e perguntar. Maria esticou a mão para o telefone. João segurou a mão dela. Não a perturbe, ele disse apressadamente. Tudo bem, sim, falamos sobre isso ontem. Mamãe me lembrou da tradição familiar. Todas as mulheres da nossa família transferem seus bens para os maridos. Minha avó fez isso, minha mãe também. E quão felizes elas são! Maria disse com sarcasmo, soltando a mão dele. Principalmente sua mãe, que vive em um apartamento de um quarto, apesar de seu pai ter um bom cargo. Era outro golpe, mas Maria já não conseguia se conter. Os pais de João sempre lhe causavam sentimentos contraditórios. Seu pai, Carlos, era engenheiro-chefe em uma grande empresa, mas a família vivia modestamente. Sua mãe, Dona Glória, era dona de casa com um caráter dominador que, no entanto, na frente do filho, se transformava na encarnação do cuidado maternal. Maria havia ido várias vezes visitá-los e a cada vez se sentia desconfortável sob o olhar crítico e avaliativo da futura sogra. Não ouse falar assim da minha família. João bateu com o punho na mesa, fazendo as xícaras saltarem. Eles vivem do jeito que lhes convém. Está bem, desculpe. Maria entendeu que havia ido longe demais. Mas entenda minha posição. Você está me impondo uma decisão séria. Sem discussão, sem preparação, praticamente na véspera do casamento. Isso não é justo, João. Ele se acalmou um pouco e se sentou novamente na poltrona. Eu entendo que isso seja inesperado, mas pense bem, somos família, um todo. Nossos bens serão comuns. Que importa em nome de quem eles estão formalmente, é só uma questão de tradição. Se é só uma questão de tradição, Maria tentou falar com calma. Por que não poderíamos formalizar a propriedade conjunta ou fazer um contrato de casamento que proteja os interesses de ambos? João balançou a cabeça. Não, isso não está de acordo com a tradição. Tudo deve estar em nome do marido. E você acha que eu vou aceitar isso assim? E por que não? Ele a olhou. Se você me ama e confia em mim, qual é o problema? João perguntou com uma genuína incredulidade. Maria suspirou fundo. Dentro dela, sentimentos contraditórios lutavam. Por um lado, ela realmente amava João e confiava nele. Por outro, a exigência de transferir o apartamento lhe parecia absurda, completamente incompatível com o que ela sabia sobre ele e a fazia repensar sua relação. João, vamos deixar essa conversa para depois. Amanhã é nosso casamento, nós dois precisamos nos acalmar. Não, ele a interrompeu. Precisamos resolver isso agora. Mamãe disse. Ele parou, percebendo que havia se entregado. Então isso veio da sua mãe? Maria balançou a cabeça. O que ela disse? Vamos, conte. João apertou os lábios, mas depois se decidiu. Mamãe disse que se você se recusar a seguir nossa tradição familiar, isso significará que não respeita nossos valores. E que nesse caso, você não deveria se casar comigo. Maria terminou por ele, sentindo tudo dentro de si esfriar. João não respondeu, mas seu silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. Ou seja, você está me dando um ultimato? Maria constatou.
Ou eu transfiro o apartamento, ou não haverá casamento. Só estou te pedindo para respeitar as tradições da minha família, João exclamou. É tão difícil? Se você me ama, deveria entender isso. Maria se levantou e foi até a janela. Lá fora, era um dia comum. As pessoas corriam com seus afazeres, carros passavam, o sol brilhava e aqui, naquela sala, algo que ela considerava sólido e real se desmoronava. Sabe o que é estranho, João? Ela disse sem se virar. Em 2 anos você nunca mencionou essa importante tradição familiar. Nenhuma vez insinuou que exigiria que eu abrisse mão do direito de propriedade do apartamento. Por quê? Por que justo agora, um dia antes do casamento? Ela se virou e viu que João olhava para o chão, evitando o olhar dela. Talvez porque você temia que eu me recusasse a casar com você se soubesse antes? Ela continuou. Ou porque sua mãe decidiu que agora, quando tudo está pronto para o casamento, será mais difícil para mim dizer não? Diga-me, João, de quem foi a ideia de esperar até o último momento? Você está entendendo tudo errado, ele murmurou. Não é um plano astuto. Simplesmente aconteceu. Aconteceu? Maria sorriu amargamente. Ontem você estava na casa da sua mãe e hoje de repente se lembra da tradição familiar. Que coincidência conveniente. João se levantou de repente. Sabe de uma coisa? Vamos ligar para a mamãe. Ela vai explicar melhor do que eu. Sem esperar a resposta de Maria, ele pegou o telefone, discou o número e ativou o viva-voz. Depois do terceiro toque, Dona Glória atendeu. Sua voz soava como se estivesse esperando a ligação. Sim, filho. Está tudo bem, mãe. Estou falando com a Maria sobre nossa tradição familiar em relação aos bens. Ela não entende por que é tão importante. Maria abriu a boca para responder, mas a voz de Dona Glória a sobrepujou. Tinha um tom que Maria nunca tinha ouvido antes, autoritário, quase agressivo. Maria, querida, o João te explicou que na nossa família os homens cuidam de tudo o que é material? É uma tradição que seguimos há várias gerações. Eu também transferi meu apartamento para meu marido há anos e veja, vivemos felizes desde então. Com licença, Maria tentou falar com cortesia, mas os tempos mudaram. Hoje não é necessário seguir costumes tão antiquados. Além disso, levei anos para conquistar este apartamento. Exatamente, querida. A voz de Dona Glória ficou adocicada. Você já provou que sabe ganhar a vida. Agora é hora de provar que sabe confiar e amar. Todas as esposas da nossa família passaram por isso. Se você realmente ama meu filho, isso não deveria ser um problema. Maria sentiu a raiva ferver dentro dela. Aquela mulher, que ela mal tinha visto algumas vezes, estava tentando manipular seus sentimentos, apresentando a recusa em transferir o apartamento como prova de falta de amor. O amor e a confiança não se medem pela disposição de entregar bens. Maria disse com firmeza. E eu acredito que as verdadeiras tradições da sua família são o respeito mútuo e o cuidado, não a transferência de propriedade. Ah, que palavras altissonantes! A voz de Dona Glória zombou. Respeito mútuo, cuidado. Mas na prática, você simplesmente não quer ceder em uma infantilidade. Minha cunhada também resistiu no começo, mas depois entendeu que a família é mais importante do que os bens materiais. E sabe de uma coisa? Ela está há 40 anos com o marido e nunca se arrependeu da decisão. Maria olhou para João, que estava sentado com uma expressão como se a situação o deixasse desconfortável. Mas ele não pudesse fazer nada, como se fosse um espectador da conversa e não um participante. Glória! Maria disse, decidida a esclarecer a situação de uma vez por todas. Sinceramente, foi sua ideia exigir que eu transferisse o apartamento bem antes do casamento? Houve uma pausa. Então Glória respondeu com um irritante desdém. Acha que meu filho não é capaz de tomar decisões por si mesmo? Ele é o chefe da família e decide o que é melhor. Apenas o lembrei das tradições que, ao que parece, ele esqueceu ao se deixar levar por seu encanto João, não é assim? Você está de joelhos na frente dela, implorando, e ela te rejeita. Você é homem ou o quê? Coloque-a no lugar dela. Diga a ela que se não transferir o apartamento não haverá casamento. A espera por sua reação se tornou o momento da verdade. De que lado ele ficaria? Apoiaria o direito dela de decidir sobre seus bens? Ou tomaria o partido da mãe e suas exigências arcaicas?
João levantou a cabeça e encontrou o olhar de Maria. Em seus olhos havia uma expressão estranha, uma mistura de insegurança, vergonha e algo mais que ela não conseguia identificar. Mãe, a gente se fala depois, ele disse, e sem esperar por uma resposta, desligou. A sala se encheu de um silêncio pesado. Maria esperava que João se desculpasse pelo comportamento da mãe, que dissesse que ela estava exagerando a importância da tradição, que na verdade não era tão relevante. Mas ele permaneceu em silêncio, olhando para a tela apagada do telefone. E então? E Maria não aguentou mais. O que você diz? João levantou o olhar para ela. Para sua surpresa, havia determinação em seus olhos. Mamãe tem razão, ele disse com firmeza. É nossa tradição familiar e você deve respeitá-la. Se me ama, vai transferir o apartamento. Se não, provavelmente não deveríamos nos casar. Essas palavras atingiram Maria como um tapa. Tudo se encaixou em seu lugar. Não era um capricho repentino ou uma exigência irracional, mas um movimento cuidadosamente planejado, calculado para que, justo antes do casamento, quando tudo estava pronto, os convites enviados e os serviços pagos, ela não pudesse se recusar. Maria se sentou lentamente no sofá, sentindo uma estranha calma. Agora que as cartas estavam na mesa, ela se sentiu mais leve. Em sua memória surgiram pequenos detalhes aos quais antes ela não havia prestado atenção. Como uma vez, João lhe perguntou se ela já havia quitado completamente o financiamento, como ele examinava atentamente os documentos do apartamento quando ela procurava uma apólice de seguro, como sua mãe, ao conhecê-la pela primeira vez, inspecionou o apartamento com um olhar avaliador e perguntou quanto ele poderia valer de acordo com os preços atuais. Vamos esclarecer isso, Maria disse com calma. Você está me dando um ultimato? Ou eu transfiro o apartamento para o seu nome, ou não haverá casamento. João franziu a testa com a palavra ultimato, mas assentiu. Sim, é uma questão de princípio para mim e minha família. Tudo bem, disse Maria, levantando-se. Preciso de tempo para pensar. É uma decisão séria. Que tempo? A irritação apareceu na voz de João. O casamento é amanhã. Temos que decidir agora. Podemos ir ao cartório hoje mesmo? Não, João, Maria disse com firmeza. Não vou tomar uma decisão sob pressão. Preciso refletir. Ela se dirigiu à porta, mas João bloqueou sua passagem. Aonde você vai? Não terminamos de conversar. Vou para o quarto, Maria respondeu com calma. Preciso ficar sozinha, não é? Ele a agarrou pelo pulso. Vamos resolver isso agora mesmo. Maria olhou para os dedos dele apertando seu pulso e de repente se deu conta de que não conhecia aquele homem de forma alguma. João, com quem ela morou por quase 1 ano, nunca havia se comportado daquele jeito. Ele era gentil, conciliador, sempre disposto a ceder. E agora, à sua frente, havia um homem completamente diferente, com um olhar duro e atitudes autoritárias. Me solte, ela disse em voz baixa, mas firme. Algo em seu tom fez com que João obedecesse. Ele afrouxou os dedos e deu um passo para trás. Desculpe, ele murmurou. É só que isso é importante para mim. Maria passou em silêncio por ele e se trancou no quarto, sentada na beira da cama. Ela olhava pela janela, tentando organizar seus pensamentos. Ouviu os passos de João atrás da porta. Ele andava pela sala, provavelmente sem saber o que fazer em seguida. Maria pegou o telefone e abriu o contato de Bárbara, sua melhor amiga. Ela queria ligar, contar tudo, pedir conselho, mas então largou o telefone. Não, esta decisão ela tinha que tomar sozinha. Maria deitou na cama e fechou os olhos. Em sua mente giravam fragmentos de pensamentos, lembranças e dúvidas. 2 anos de namoro, 1 ano morando juntos. Todo esse tempo, ela acreditou que conhecia João, o entendia e compartilhava seus valores. E agora, de repente, ele havia escondido coisas importantes, ou pior ainda, que simplesmente não eram significativas para ele até que sua mãe interveio. Ela se lembrou de outros detalhes, como João não demonstrava muito interesse por suas conquistas profissionais, limitando-se a frases genéricas como bem feito, continue assim, como ele nunca perguntava sobre seus planos de carreira, como ele discutia a contragosto a possibilidade de ter filhos, desviando sempre a conversa para que primeiro era preciso se estabelecerem. E havia outros sinais.
Dona Glória, em cada encontro, enfatizava que o mais importante para uma mulher era criar um lar aconchegante para o marido e não atrapalhar a carreira dele com ambições próprias. O pai de João, Carlos, sempre se mantinha distante, como se estivesse ausente, e apenas de vez em quando dizia: "Como a mãe disser, assim será." Maria se lembrou de como, uma vez, João comentou que seria bom que, depois do casamento, ela reduzisse suas horas de trabalho para passar mais tempo juntos. Naquele momento, Maria interpretou isso como uma demonstração de amor e desejo de estar por perto. Agora, essa frase adquiria um significado completamente diferente. Pouco a pouco, em sua mente, se formava um quadro: o apartamento, seus bens. Talvez ele a amasse sinceramente, mas a mãe, ao saber do casamento, decidiu ajudar o filho a consolidar sua posição financeira, e ele se mostrou fraco demais para resistir à sua influência. Ou, pior ainda, esse era o plano dele desde o início: encontrar uma garota com propriedade própria e se casar para se apoderar de seus bens através do casamento. Maria abriu os olhos e se sentou na cama. Não, tudo era muito mais simples. Não importava se era o plano inicial de João ou a ideia de sua mãe. O importante era que, em um momento crítico, ele escolheu não a ela, mas ao apartamento. Ele estava disposto a romper uma relação de 2 anos, cancelar um casamento para o qual tanto esforço e dinheiro foram investidos, apenas para obter a propriedade. Que amor poderia haver ali? Essa era a prova. Ela se lembrou de outra coisa. João, sempre reclamando da falta de dinheiro, enviava todos os meses para a mãe uma quantia considerável para remédios e ajuda. No entanto, Maria nunca viu Dona Glória doente ou necessitada. Pelo contrário, ela sempre a encontrava impecável, com cabelo, manicure e roupas novas. Maria se levantou e foi até a janela. Atrás do vidro, a vida seguia seu curso. As pessoas se apressavam em seus afazeres, sem suspeitar da dramática situação que se desenrolava em seu apartamento. Amanhã deveria ser o dia mais feliz de sua vida. E agora ela se encontrava diante de uma decisão: ceder a uma demanda absurda ou romper o relacionamento na véspera do casamento. Alguém bateu na porta. "Maria", a voz de João soou conciliadora. "Podemos continuar a conversa? Eu entendo que isso te surpreenda, mas vamos conversar com calma." Maria respirou fundo e abriu a porta. João estava lá com uma expressão culpada, estendendo-lhe uma xícara de chá. "Paz", ele propôs com um sorriso, que antes lhe parecia tão sincero e caloroso. Maria pegou a xícara e passou por ele para a sala. Sentada no sofá, deu um gole e disse: "Eu pensei sobre sua proposta." João se animou imediatamente, sentou-se ao lado dela e segurou a mão dela. "E você entendeu que eu tenho razão?" Maria suavemente soltou a mão dele. "João, eu não posso transferir o apartamento para o seu nome." O rosto dele mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu e seus olhos se estreitaram. "Então você escolhe o apartamento e não a mim?" Ele perguntou bruscamente. "Não", Maria respondeu com calma. "Eu escolho o respeito por mim mesma e minhas decisões. Eu investi anos para comprar este apartamento. É o resultado do meu esforço, meus sacrifícios e minha responsabilidade. Não estou disposta a cedê-lo por exigência de alguém que acredita ter o direito a ele apenas porque é homem." "Não distorça", João gritou. "Não se trata de eu ser homem, mas da tradição familiar. Tradição que diz que a mulher deve entregar seus bens ao homem só por ele ser homem", Maria rebateu. "Chame como quiser, mas a essência não muda." João se levantou bruscamente. "Então você não confia em mim? Você acha que eu vou pegar seu precioso apartamento e te jogar na rua?" "Não se trata de confiança", Maria disse cansada. "Trata-se de princípios. Não vou abrir mão da propriedade do que ganhei com meu trabalho apenas para me adequar às ideias de alguém sobre como uma família deve ser." "Você é egoísta", João exclamou. "Só pensa em si mesma. E eu? E nosso relacionamento?" Maria sorriu amargamente. "Nosso relacionamento você colocou em risco ao dar este ultimato. Você mesmo disse que se eu não transferisse o apartamento, não haveria casamento. Então não distorça a situação." João andava de um lado para outro pela sala como um animal encurralado. "Você não entendeu.
Eu só queria seguir as tradições da minha família. O que há de errado nisso? Nada, Maria respondeu. Exceto que essas tradições exigem que eu abra mão da minha propriedade. Sinto muito, mas não vou fazer isso. Pensei que você me amasse. João parou de repente e a olhou com acusação. E acontece que você só ama seu apartamento. Maria balançou a cabeça. Não, João. Eu amava você, o homem que eu pensava conhecer, o que respeitava minhas conquistas, minha independência. E agora, à minha frente, está um homem completamente diferente, disposto a romper nosso relacionamento se eu não atender às suas exigências. E a esse homem eu não conheço e honestamente não quero conhecer. João ficou imóvel, digerindo as palavras dela. Então seu rosto se contorceu de raiva. Muito bem, então será assim, ele disse entre dentes. Você escolhe o apartamento e eu escolho minha família e nossas tradições. Não haverá casamento. Maria sentiu um peso enorme que ela nem tinha percebido, até então ser tirado de seus ombros. Então não haverá, ela disse em voz baixa. Ele claramente esperava outra reação. Lágrimas, súplicas, tentativas de persuadi-lo. Mas, ao não receber nada disso, ele pegou o telefone e discou rapidamente um número. Mãe, ele disse, se afastando de Maria. Você estava certa? Ela se recusou. Sim, já lhe disse que não. Maria não ouviu a resposta de Dona Glória, mas pelo rosto de João, que mudava de expressão, ela entendeu que a conversa não estava indo como ele esperava. Mas mãe, como posso... Não entendo. Mas tudo bem, eu não entendi. Ele desligou a ligação e se virou para Maria com uma expressão de confusão e raiva. O que foi? Ela perguntou. Sua mãe não aprovou sua decisão? Não é da sua conta, ele replicou. Mas está claro que não haverá casamento, e você ainda vai se arrepender disso. Maria encolheu os ombros. Eu duvido que me arrependa de 2 anos investidos em um relacionamento com alguém que não era quem eu pensava que era, mas da decisão de não entregar meu apartamento, nunca. João estava no meio da sala, evidentemente sem saber o que fazer. Em seguida, ele havia perdido o controle e agora parecia ao mesmo tempo com raiva e perdido. E agora o quê? Ele perguntou finalmente. Agora você pega suas coisas e vai embora. Maria respondeu com calma. E eu vou me encarregar de cancelar o casamento. Você está me expulsando? Amanhã era nosso casamento e você simplesmente me joga na rua? Você aluga o apartamento, ela o lembrou. E sim, quero que você vá embora hoje. Preciso de espaço e tempo para refletir e decidir como agir a seguir. João a olhou com incredulidade, que gradualmente se transformou em raiva. Bem, eu não esperava isso de você, ele disse. Pensei que nos amávamos. E você? Eu te amava. Maria o interrompeu. Até que percebi que para você, nosso relacionamento era apenas uma forma de conseguir um apartamento. Não é verdade, João exclamou. Eu te amo. Tanto que você está disposto a romper o relacionamento se eu não me submeter a elas? Maria perguntou. Amor estranho, não acha? João abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Maria estava cansada. Escute, não vamos transformar isso em uma discussão interminável. É claro que temos valores e prioridades diferentes. Você escolheu suas tradições, eu escolhi minha independência. E com isso nos separamos. João ficou mais alguns segundos, olhando-a fixamente com fúria. Em seguida, virou-se bruscamente e foi para o quarto. 15 minutos depois, ele saiu com 2 malas apressadamente arrumadas. O resto eu pego depois, ele disse. Como quiser, Maria respondeu com calma. Deixa as chaves na mesinha. Ele colocou o molho de chaves em silêncio. Ele a olhou por um longo tempo, como se esperasse que ela mudasse de ideia no último momento. Mas Maria apenas esperou em silêncio até que ele se fosse. Você vai se arrepender, ele disse finalmente. Você vai perceber o que perdeu. Adeus, João, Maria respondeu em voz baixa enquanto abria a porta. Ele parou por alguns segundos no umbral, depois pegou as malas e saiu sem olhar para trás. Maria fechou a porta e se encostou nela, sentindo as lágrimas escorrerem por suas bochechas. Não eram lágrimas de arrependimento pela decisão tomada, mas de cansaço e desilusão. 2 anos de namoro, 1 ano de convivência, quase 6 meses de preparativos para o casamento e tudo terminou por uma exigência absurda. O dia anterior à cerimônia, Maria olhou para o relógio.
Eram apenas 11 da manhã. Parecia que havia passado uma eternidade desde que João soltou sua frase sobre a tradição familiar. Ela caminhou até a sala e pegou o telefone, decidindo que era hora de contar a seus pais o que havia acontecido. Mas primeiro ligou para Bárbara. Ela precisava do apoio de sua melhor amiga. Bárbara atendeu no primeiro toque. Oi, noiva. Como você está na véspera do grande dia? Maria respirou fundo, tentando controlar o tremor em sua voz. Bárbara, não haverá casamento. Do outro lado do telefone, ouviu-se um espanto genuíno. O que aconteceu? Você ficou doente? João e eu terminamos. Maria respondeu brevemente. Um silêncio atordoado se instalou. Bárbara, você pode vir? E Maria perguntou em voz baixa. Preciso da sua ajuda. Já estou a caminho, Bárbara respondeu sem mais perguntas. Chego em 20 minutos. Enquanto esperava a amiga, Maria mentalmente elaborava a lista de assuntos organizacionais. Cancelar a reserva do restaurante, avisar o fotógrafo, enviar mensagens para os convidados, inacreditavelmente. Mas fazer essas listas a acalmou um pouco. Quando Bárbara chegou, ela imediatamente abraçou Maria. Meu Deus, o que houve? Ela perguntou enquanto entrava no apartamento e olhava ao redor, como se esperasse ver rastros de desastre. Maria levou a amiga até a sala, assentou no sofá e contou tudo sobre o comportamento estranho de João, seu ultimato e o fim do relacionamento. Bárbara ouvia sem interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando com espanto, sabe? E Bárbara disse finalmente. Eu sempre tive dúvidas sobre a mãe dele. Você brincava dizendo que ela estava te testando para ver se você era digna do filho dela. Sim, Maria respondeu com um sorriso triste. E aconteceu que ela estava verificando o quão vantajosa eu era do ponto de vista material. E, ao que parece, João estava completamente sob a influência dela. Honestamente, sempre me pareceu que ele era obediente demais, Bárbara comentou. Um filhinho de mamãe que nunca a contradiz. Eu tinha percebido, Maria admitiu. Mas pensava que ele apenas respeitava muito a mãe, que se preocupava com ela. Eu achava que era uma boa qualidade. Se um homem trata bem a mãe, também tratará bem a esposa. A teoria nem sempre funciona na prática, observou Bárbara filosoficamente. Especialmente quando se trata de pessoas tão dominantes. E o pai dele, o Sr. Carlos. Ele sempre é tão quieto, tão discreto. Sim, o Carlos quase nunca expressa sua opinião. Ele sempre concorda com a esposa. Talvez esse seja o problema. João cresceu em uma família onde a mãe manda e o pai obedece. E agora ele considera isso normal. Só que no seu caso, algo deu errado. Bárbara sorriu. Você não estava disposta a se submeter. Graças a Deus, disse Maria com firmeza. Imagine se eu tivesse aceitado, vendido o apartamento e vivido toda a minha vida sob as ordens da minha sogra. Bárbara encolheu os ombros. Eu nem quero imaginar que pesadelo. Você fez a coisa absolutamente certa, amiga. Concordo. Maria assentiu. Embora, claro, eles tenham escolhido o momento perfeito. O dia antes do casamento, eu acho que foi calculado. Eles esperavam que nessa situação eu não pudesse dizer não. Muita coisa estava em jogo. Dinheiro, reputação, expectativas dos convidados. Mas você se mostrou mais forte do que eles pensavam. Bárbara sorriu. E sabe de uma coisa? Estou orgulhosa de você. Nem toda mulher encontraria forças para abrir mão do casamento dos seus sonhos por um princípio. Obrigada, respondeu Maria com um sorriso fraco. Embora agora eu perceba que aquele não era o casamento dos meus sonhos, eu apenas pensava que João era o cara certo, e no final eu não o conhecia de forma alguma. Elas permaneceram em silêncio, cada uma imersa em seus pensamentos. Então Bárbara se levantou decidida. Bem, agora vamos colocar a mão na massa. O que devemos fazer primeiro? Maria lhe mostrou suas listas. Precisamos ligar para todos, informar o cancelamento e cancelar os serviços. Restaurante, fotógrafo, cerimonialista. Vamos dividir as responsabilidades, Bárbara propôs. Eu me encarrego dos assuntos organizacionais. Ligo para o restaurante e aviso a todos os fornecedores. E você se concentra na família e nos amigos próximos. É melhor que eles ouçam a notícia diretamente de você. Obrigada, disse Maria com gratidão. Não consigo imaginar como eu teria lidado com tudo isso sozinha. Para isso servem as amigas.
Bárbara respondeu com simplicidade. A propósito, você já ligou para seus pais? Não, Maria negou. Queria te contar primeiro. Agora vou ligar para a mamãe. Ela pegou o telefone e discou o número da mãe, sentindo o coração bater forte de ansiedade. Como explicar-lhes que o casamento para o qual eles tinham se preparado tanto havia sido cancelado de repente? Oi, filha! A voz alegre de sua mãe fez o coração de Maria se encolher. Como você está na véspera do grande dia? Maria respirou fundo. Mãe, preciso te dizer uma coisa. Não haverá casamento. João e eu terminamos. Do outro lado do telefone, um silêncio atordoado se instalou. Mãe, você está aí? Sim, sim, aqui. A voz de sua mãe soou confusa. Maria, o que aconteceu? Vocês eram um casal tão perfeito? É uma longa história, Maria disse. Para resumir, João exigiu que eu transferisse o apartamento para o nome dele, caso contrário, não haveria casamento. O quê? Sua mãe exclamou. Isso não pode ser, ele sempre me pareceu um homem tão decente. Para mim também parecia, Maria disse com um sorriso amargo. Mas esta manhã ele apresentou essa exigência, alegando uma tradição familiar, segundo a qual o homem deve ser o dono de todos os bens da família. Meu Deus! A mãe ficou claramente chocada. E o que você fez? Claro que eu me recusei, Maria disse com firmeza. Não vou entregar o apartamento que comprei com meu próprio esforço só porque alguma tradição selvagem exige que a mulher não tenha direitos. Você fez a coisa certa, a mãe disse de forma inesperadamente firme. Eu, no seu lugar, teria feito o mesmo. E o que ele disse? Que não haveria casamento, exclamou a mãe. E ele pegou as coisas dele e foi embora. Meu Deus! A mãe suspirou profundamente. E nós com o seu pai pensávamos, que bom rapaz, o quanto ele a ama. E acontece que todo esse tempo ele só estava atrás do seu apartamento. Eu não sei se foi assim desde o começo, Maria disse com sinceridade. Talvez a mãe dele tenha planejado isso. Ela o chamou ontem e ele de manhã apresentou essa exigência. Ah, essa Glória! A voz da mãe denotava indignação. Eu sempre senti que algo não estava certo com ela. Ela é muito autoritária e, além disso, te olhava como se estivesse avaliando você. Não se preocupe, filha, a mãe disse. Seu pai e eu vamos te apoiar. Vou ligar para ele agora. Contarei tudo e depois iremos ver você, certo? Mãe, por favor, não venham hoje. Eu preciso de tempo para digerir tudo. E, além disso, Bárbara e eu temos tantas coisas para cancelar. Claro, meu anjo. A mãe aceitou imediatamente. Como você disser, mas se precisar de algo, ligue imediatamente. Seu pai e eu estaremos por perto. Obrigada, mãe. Maria sentiu as lágrimas de gratidão encherem seus olhos. Ligarei à noite. Depois de falar com a mãe, Maria se sentiu um pouco melhor. O apoio de seus entes queridos lhe dava forças para enfrentar a situação. As horas seguintes, ela e Bárbara passaram fazendo ligações, cancelando pedidos, avisando os convidados, explicando a situação. Para sua surpresa, quase todos reagiram com compreensão. O restaurante concordou em devolver metade do depósito. O fotógrafo recalculou o adiantamento para uma sessão futura. E o cerimonialista, ao saber do motivo do cancelamento, até mesmo renunciou a qualquer compensação, dizendo que Maria havia agido com sabedoria e coragem. Ao anoitecer, as principais tarefas estavam feitas e Maria, exausta física e emocionalmente, se jogou no sofá ao lado de Bárbara. Não acredito que conseguimos fazer tudo. Ela suspirou. Muito obrigada. Sabe? Bárbara sorriu. Eu acho que você teve muita sorte. Sorte? Maria se surpreendeu. Em que sentido? Em ter descoberto a verdadeira face de João antes do casamento, e não depois. Imagine o que teria acontecido se vocês tivessem se casado e depois ele tivesse apresentado essa exigência. Ou pior ainda, se ele a tivesse obrigado a vender o apartamento para o bem comum da família e o dinheiro tivesse sido destinado a algum negócio sob a direção da mãe dele. Maria refletiu. De fato, teria sido muito pior. Agora ela havia perdido tempo, dinheiro e um relacionamento, mas havia mantido sua liberdade de escolha e sua independência. Você tem razão, ela disse. No final, devo agradecer ao destino por tudo ter sido revelado agora, neste momento. Nesse instante, seu telefone tocou.
Na tela apareceu o nome Glória. Maria mostrou a tela para Bárbara, que revirou os olhos e balançou a cabeça. Não atenda, a amiga aconselhou. Ela não vai dizer nada de bom. Mas Maria, após um segundo de hesitação, atendeu. Ela queria dar um ponto final àquela história. Olá, ela disse com calma. Você está satisfeita? A voz de Dona Glória escorria veneno. Você destruiu uma família que nem havia chegado a se formar. Não estou destruindo nada. Maria respondeu com a mesma calma. Eu simplesmente me recusei a entregar meu apartamento. Você poderia ter aceitado? A mulher insistiu. Uau, que preço pela felicidade com meu filho. Maria disse com firmeza. A felicidade não deveria ter esse preço. O amor verdadeiro não exige sacrifícios materiais. Ah, que palavras tão grandiloquentes. Dona Glória bufou. Amor, felicidade, mas na verdade você é apenas uma egoísta que pensa unicamente no próprio bolso. Maria sentiu que estava perdendo a paciência. Permita-me perguntar, por que a senhora decidiu que tem o direito de exigir minha propriedade? A pergunta evidentemente pegou a mulher de surpresa. Após uma pausa, ela respondeu. Na nossa família, a tradição. E quem estabeleceu essa tradição e quando? Maria a interrompeu. Bem, sempre foi assim. O homem é o chefe da família. Ele deve decidir sobre tudo. Eu entendo, Maria disse. Ou seja, na verdade, não há nenhuma tradição antiga, apenas queriam conseguir meu apartamento para o seu filho. Sabe de uma coisa? Fico feliz por tudo ter sido revelado agora e não depois do casamento, e agradeço por me mostrarem a verdadeira face da sua família. Como você ousa? Dona Glória a interrompeu. Que a senhora vá bem. Maria respondeu e desligou. Bárbara olhava para a amiga com admiração. Uau, você a colocou no lugar dela, ela disse. Eu teria dito coisas piores. Não vale a pena se rebaixar ao nível dela. Maria encolheu os ombros. Basta que agora eu sei tudo sobre ela e o filho dela. Passou uma semana. A vida pouco a pouco voltava ao normal. Maria retornou ao trabalho, se reunia com amigos, revisava os pertences de João que ficaram no apartamento. Ele a ligou várias vezes nos primeiros dias após o término, ora implorando que ela voltasse e prometendo esquecer o assunto do apartamento, ora ameaçando ou tentando provocar pena. Mas Maria se manteve firme. Agora que ela tinha visto a verdadeira face dele, não havia mais volta. Uma tarde, enquanto revisava uma gaveta com documentos, Maria encontrou o título de propriedade do apartamento. Ela o olhou por um longo tempo, lembrando-se do que lhe custou juntar a primeira entrada, como ela havia economizado em tudo para pagar o financiamento e a alegria que sentiu ao receber as chaves. Seus pensamentos foram interrompidos por uma ligação. Filha, a voz de sua mãe soou calorosa e afetuosa. Está tudo bem, mãe. Maria respondeu com um sorriso. Estou revisando os documentos e encontrei o título do apartamento, sabe? De repente, eu percebi que teria entregado a João não apenas um documento, mas uma parte da minha vida, do meu esforço, da minha independência. Você fez bem, sua mãe disse com segurança. O amor verdadeiro não exige esses sacrifícios. Baseia-se no respeito e apoio, não em exigências e condições. Obrigada, mãe. Maria sentiu as lágrimas de gratidão encherem seus olhos. Sabe, eu acho que no final não perdi nada, mas ganhei experiência, sabedoria e compreensão. E além disso, sua mãe acrescentou, você manteve a si mesma, a sua dignidade, a sua independência, e isso tem um valor incalculável. Após a conversa, Maria foi até a janela e observou a cidade ao anoitecer. Ela sentia uma estranha mistura de tristeza e tranquilidade. Sim, ela havia perdido a pessoa que acreditava amar. Sim, ela teve que passar por humilhação e desilusão, mas havia conservado algo mais importante, sua autoestima e a convicção de que o verdadeiro amor não exige que se sacrifique a si mesma ou que se abra mão do que se construiu. O telefone em sua mão tocou novamente. Na tela apareceu o nome João, Maria. O olhou por alguns segundos e, em seguida, com determinação, pressionou bloquear contato e deixou o telefone no parapeito. Aquele capítulo de sua vida estava fechado. Pela frente, havia um novo começo, sem João,
mas com as lições aprendidas desta história, Maria olhou novamente para seu apartamento, aconchegante, luminoso, cheio de lembranças de todos os esforços que ela havia feito para conquistá-lo. Era o seu espaço, a sua fortaleza, a sua conquista. Nenhuma tradição poderia obrigá-la a abrir mão de tudo isso. Obrigado, João, ela pensou com uma leve ironia. Você me mostrou não apenas os momentos felizes que compartilhamos, mas também a importância do respeito mútuo, do reconhecimento das conquistas alheias e da disposição de construir um futuro juntos, e não à custa do outro. Lá fora, começava a chover, mas no coração de Maria, finalmente se instalou um céu limpo. Ela sabia que havia tomado a decisão correta e estava pronta para seguir em frente, mais forte, mais sábia e segura de seus valores. O preço da tradição havia sido alto, mas o preço da autoestima e da dignidade era ainda maior.